Olá, tudo bem com você? Eu sou Nicolas e esse é o canal Renderizando a Palavra. Bem, hoje nós vamos continuar aquela série de estudos que nós estamos fazendo sobre a carta de 1 João. E hoje nós vamos estar expondo um pouco, falando um pouco da carta de 1 João, do capítulo 2, do versículo 3 até o versículo 6, que nos diz assim o texto bíblico: Ora, sabemos que o temos conhecido, por isso, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda as suas palavras, nele, verdadeiramente, tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto, sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Então, hoje nós vamos estar conversando um pouco, falando um pouco sobre esse texto, e nós vamos discorrer e pensar sobre um tema muito importante. Como posso saber se conheço a Cristo? E se estou realmente nele? Então essa é uma pergunta que nós fazemos, e esta é uma pergunta que o próprio apóstolo João ele decide responder essa pergunta quando ele escreve esse texto. Então quando nós lemos esse texto, nós podemos pensar logo nessa pergunta: como posso saber que conheço a Cristo e que estou realmente nele? Então essa vai ser a pergunta que nós vamos procurar responder neste vídeo. Nós vamos entender e ver que esta carta de 1 João, como nós comentamos, ela foi escrita já no final do século, ali do primeiro século, ali por volta do ano 80 até o ano 95, ali há um período de tempo em que esta carta foi escrita. E esta carta ela foi escrita justamente para combater alguns falsos ensinos que haviam se levantado ali. Nós vamos ver que naquele momento havia um proto-gnosticismo, ou seja, estava se iniciando um pensamento gnóstico naquele momento. Era um pensamento em que eram adeptos a esse pensamento. Eles tinham como um traço muito forte uma dicotomia entre Cristo, entre, por exemplo, o que é espiritual e o que é natural, entre o que é espiritual e o que é terreno. E assim eles colocavam o que é espiritual sendo bom e o que é terreno ou físico sendo mal. Então eles diziam que Cristo ele não poderia ser Deus e ser homem ao mesmo tempo. Por quê? Como que Deus seria espiritual, seria bom, e agora o homem, o Cristo, com o corpo humano, então ele seria mal. Então eles têm essa dicotomia, essa diferença entre o espiritual e o natural. Nós vamos ver que João então ele escreve para combater esses falsos mestres, esses falsos ensinos que tinham. E esses falsos mestres, eles diziam algo que era interessante. Eles diziam que, por exemplo, que com o tempo, com uma escalada, com níveis, que a pessoa iria conhecer a Cristo. Ou seja, tinham níveis ali de um mistério a ser desenvolvido e que a pessoa precisaria de um determinado tempo, ou então de uma determinada revelação, ou de uma determinada situação que ela passasse para que ela pudesse realmente conhecer a Cristo. Quando não olhavam para a própria palavra do Senhor. Quando nós vemos ver isso, então João ele usa essa carta para estabelecer então critérios para que se conhecesse então os falsos ensinos, esses falsos mestres, e para que também os irmãos pudessem ali avaliar esses ensinos que estavam sendo oferecidos, para que eles pudessem então entender
como poderiam conhecer verdadeiramente o Cristo. O que nós vamos ver nesse texto é essa moral que João agora ele coloca um teste moral, é um teste de obediência para que aquelas pessoas que serviam a Cristo. Nós vamos ver ainda que João ele deu essa introdução geral ali no primeiro capítulo, falando sobre a criação, falando sobre o Cristo. Ele se assenta então primeiro garantindo que Cristo veio em carne, que habitou entre nós, que habitou entre os homens. Esta é a primeira afirmação que João ele faz ali na sua carta. Em segundo, ele começa agora a apresentar Deus como sendo luz, ou seja, são as bases que ele vem colocando ali, que Cristo ele veio como homem, que Cristo ele é Deus, que Deus ele é luz. E essas duas verdades, elas são fundamentais e devem então dominar e condicionar a nossa vida. Como sermos chamados cristãos, ou seja, nós precisamos ter essas verdades na nossa mente. A verdade de que Cristo ele veio, de que habitou entre os homens, e a verdade de que Deus ele é luz. E quando nós olhamos esse texto que nós vemos, nós nos perguntamos e levantamos essa questão: como que eu conheço? Como posso saber que eu conheço a Cristo? Como posso saber que eu estou realmente nele? Como que nós podemos conhecer ao Senhor? Quando nós olhamos o versículo 3, ele diz o seguinte: ora, sabemos que o temos conhecido, se guardarmos os seus mandamentos. Então, quando nós vamos ver, o conhecimento, ele é um tema importante de toda essa epístola, do conhecimento. E esse verbo que é conhecer, que ali no original grego é gnosco, ele é repetido então 25 vezes pelo apóstolo João nesse texto. Os gregos eles pensavam que eles poderiam conhecer a Deus simplesmente por meio da razão, simplesmente pelo intelecto, pela leitura ou pelo pensar. Nós vamos ver ainda que depois os gregos eles começavam e falavam no conhecimento de Deus por intermédio da emoção. Então, primeiro, eles achavam e entendiam que a única forma de conhecer a Deus era por meio do intelecto, ou seja, por meio da razão. Depois eles mudaram e agora disseram que a única forma de conhecer a Deus seria por meio da emoção. Porém, João ele vem mostrando aqui que a única forma, a forma que nós temos então de conhecer a Deus, não é essa visão mística, não é uma visão então, essa percepção intelectual, não é nada disso. Mas o verdadeiro conhecimento de Deus, ele só é possível por meio da revelação do próprio Deus ao homem, que é por intermédio de Cristo, e é por meio da obediência. Quando nós vimos esse versículo 3, ele disse: ora, sabemos que o temos conhecido por isso, se guardarmos os seus mandamentos. Se nós guardamos o mandamento de Cristo, se nós guardamos o mandamento do Senhor, então isso é uma prova de que nós conhecemos ao Senhor. A obediência é essa prova de conhecimento de Cristo. Quando nós olhamos o significado então desse guardar os mandamentos, nós estamos falando então de atender cuidadosamente, de tomar conta de algo, de guardar. Ou seja, nós estamos falando de obediência. Nós vamos entender que o conhecimento de Deus ele deve ser praticado em nossas vidas. Nós vamos ver textos em que vai falar sobre isso. Tiago 2, versículo 17, Tito 1, versículo 16. Vai nos apontar sobre esse conhecimento de Deus e essa prática
que nós precisamos ter. Quando nós olhamos, por exemplo, Tiago, capítulo 2, versículo 17, ele diz o seguinte: assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Então o conhecimento de Deus, ele deve ser praticado em nossas vidas, para que não seja morto. Quando nós conhecemos ao Senhor, nós obedecemos ao Senhor. Não adianta eu dizer que conheço ao Senhor, mas não obedecê-lo. Esse texto que nós lemos de 1 João, ele mostra isso, que a marca daqueles que obedecem ao Senhor, daqueles que são escolhidos do Senhor, daqueles que são filhos do Senhor, é a obediência. Nós vamos ver ainda que o Wiersbe, ele diz o seguinte, que a obediência pode ter 3 motivações. Obedecemos porque somos obrigados, porque precisamos ou porque queremos. Obedecemos porque somos obrigados, porque precisamos ou porque queremos. O escravo obedece porque ele é obrigado, do contrário será castigado. O empregado obedece porque precisa. Pode não gostar do seu trabalho, mas certamente gosta de receber o salário no final do mês. Mas o cristão, ele deve obedecer ao Pai Celestial porque quer, porque tem um relacionamento de amor com Deus. Então é essa mensagem que fica para as nossas vidas. Como posso ter certeza de que conheço a Cristo? Como posso ter certeza de que estou realmente nele? Quando eu obedeço a sua palavra. Quando eu coloco o conhecimento de Deus que eu tenho, quando eu coloco agora o conhecimento bíblico que eu tenho em prática na minha vida, obedecendo os princípios e os mandamentos do Senhor. Então, como saber que realmente conheço a Cristo? É através da obediência. Nós vamos ver ainda que o apóstolo João, e nós lendo isso, nós levantamos uma outra pergunta. Por que nós devemos obedecer a Jesus? Por que nós devemos obedecer a Ele? No versículo 4 vai dizer o seguinte: aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não há verdade. Então, por que nós devemos obedecê-lo? Porque nós o amamos. Por amor a Ele, nós devemos obedecer. A obediência a Deus, ela é então uma expressão concreta do amor dele. Quando nós olhamos João 14, versículo 15, vai nos dizer o seguinte: se me amais, guardais os meus mandamentos. Então, a forma de demonstrarmos o amor que nós temos por Deus é através de guardar os mandamentos do Senhor, é através de guardar a palavra do Senhor, as orientações que Ele nos dá. Por que nós devemos o obedecer? Porque nós o amamos, porque aquele que ama a Deus, ele obedece ao Senhor. Então a obediência, ela é uma demonstração desse amor, é uma marca do amor de Cristo. Não se trata então apenas de uma questão de cumprimento de regras, de seguir rituais ou liturgias, mas sim de amar a Deus e desejar viver de acordo com a sua vontade. Então a obediência que nós temos e que nós demonstramos a Deus, nós precisamos fazer isso. Amar a Deus e desejar viver de acordo com a sua vontade. Isso é a demonstração de amor. Isso é a obediência que nós devemos a Ele, é essa demonstração de amor que nós damos. Isso envolve, então, escolhas que são voluntárias na nossa vida. E aí, como amor ao próximo, como tolerância, ser compassivo, ser generoso. Isso tudo são formas que nós podemos demonstrar o amor que nós temos ao Senhor. Isso tudo são formas que nós temos de demonstrar como nós obedecemos.
ao Senhor. Obedecer a Deus é uma forma de demonstrar o amor que nós temos por Ele. A mensagem que João ele traz nessa carta, que traz nesse texto que nós lemos é essa, de que nós precisamos obedecê-lo e de que obedecer é uma forma de demonstrar esse amor que nós temos por Ele, esse amor que nós temos pelo nosso Salvador. Quando nós ainda olhamos o versículo 5 e o versículo 6, vai nos dizer o seguinte: aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Aquele que guarda a palavra, neste verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisso, sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Então, nós precisamos ter isso em mente. Sabemos que estamos nele quando andamos como ele andou. Então, como que nós podemos saber que nós estamos em Cristo? Como nós podemos saber que nós estamos nele? Uma dessas formas de sabermos que nós estamos em Cristo, que nós estamos nele, é quando nós andamos como ele andou. Nós precisamos olhar para Cristo e imitar os seus passos. Nós vamos ver ainda que a obediência ela é possível e ela é necessária. Não estou dizendo que nós teremos uma vida perfeita, não estou dizendo que nós não vamos errar, que nós não vamos pecar, que nós vamos viver plenamente. Não é isso que eu estou dizendo. Mas eu estou dizendo que nós precisamos obedecer. E a obediência ela é possível. O próprio Senhor ele fala para Saul que é importante obedecer. Melhor é obedecer do que sacrificar. Nós precisamos obedecer ao Senhor e tornar essa obediência possível em nossas vidas. Embora o crente ele possa então falhar na sua obediência, João ele deixa claro que a obediência ela é uma possibilidade, é um imperativo para a vida cristã. Quando nós olhamos ainda novamente esse versículo 5, aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o quê? O amor de Deus. E nisso sabemos que estamos nele, que aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Então nós vemos aqui uma ordem, uma orientação, um imperativo para obedecermos ao Senhor, para andarmos como ele andou. Ele vem colocando que aquele que diz que está em Cristo, aquele que diz que está no Senhor, esse anda como ele andou. Então não podemos simplesmente afirmar que adotamos o Cristo e continuamos a viver uma desobediência a Ele. Não podemos dizer isso, que nós estamos em Cristo, e mesmo assim, estando em Cristo, dizendo isso, vivermos de uma forma diferente ao que Ele pede. Vivermos ali em desobediência a Ele. Nós não podemos fazer isso. A verdadeira fé em Cristo se manifesta através da obediência a Ele. Então nós precisamos ser obedientes ao Senhor. Em todos os momentos da nossa vida, nós precisamos obedecer ao Senhor. Em momentos que é difícil, mas nós precisamos obedecer ao Senhor. Obedecer por meio da sua palavra, obedecer aquilo que Ele nos orienta pela sua palavra, pela pregação da sua palavra. Nós precisamos obedecer ao Senhor. Então, João ele levanta essa questão. Ele levanta essa questão e nós entendemos essa pergunta. Como posso saber que conheço a Cristo? Como posso saber que estou realmente nele? Através do conhecimento de Cristo.
Nós precisamos conhecer ao Senhor. E esse conhecimento de Cristo, ele se dá através da obediência ao Senhor. Essa é a marca que João ele quer deixar muito clara para aqueles irmãos entenderem, distinguirem quem realmente são do Senhor, quem realmente é do Senhor e quem não é. Quem são os falsos mestres, que muitas vezes pregavam, mas não viviam. Muitas vezes falavam, mas não viviam aquilo. João está falando, olhe para as atitudes, olhe para o que eles fazem, olhe para aquilo que eles estão vivendo. Porque o verdadeiro servo de Cristo, aquele que verdadeiramente está em Cristo, aquele que verdadeiramente é um filho de Deus, este obedece. E obedece não porque é obrigado. Obedece não por interesse, mas obedece por amor. Então que essa seja a mensagem para as nossas vidas. Até mais e muito obrigado.